Estou gravando esse vídeo aqui na noite do dia 12 de abril de 2021, que é uma noite de Yuri, né? Uma noite que a gente celebra o Yuri Gagarin. Ou neste ano a gente está celebrando 60 anos do voo do Yuri Gagarin, né? Que foi o primeiro ser humano a ir para o espaço e orbitar a Terra. E ele, durante o voo, que foi um voo curtinho, ele disse que a Terra era tão linda e que ele percebia que todos nós deveríamos proteger essa beleza que era o nosso planeta e também promover os cuidados necessários para que essa beleza toda fosse mantida e aumentada e não destruída. Então, como também a gente está chegando próximo aí do Dia da Terra, no dia 22 de abril, então eu resolvi contar para vocês nesse vídeo um pouquinho sobre uma missão muito especial para mim, chamada Missão GOES, que é uma missão entre a NASA e a NOAA, né, uma missão espacial que fica numa órbita que às vezes a gente chama de órbita de Clarke, né, em alusão ao Arthur C. Clarke. Eu já vou contar tudo para vocês por quê, mas é uma missão que cuida bastante do nosso planeta, além também de observar, obviamente, o clima espacial, né, e as condições do espaço em torno da Terra. Então fica aí que a gente vai de novo aqui usar o espaço como inspiração para que a gente cuide melhor do nosso planetinha azul. Bom, então 60 anos atrás, Yuri Gagarin foi lançado então para uma órbita a 300 e poucos quilômetros da Terra, né? E completou uma órbita quase completa em 108 minutos de voo. E nesse período, sendo ele o primeiro ser humano, né, a conseguir observar a Terra a partir do espaço, ele foi narrando alguns momentos desse voo, né? E essa narrativa ficou registrada, essa conversa que ele teve com o pessoal da sala de controle, ficou registrada. E uma das coisas que ele disse, que na verdade não é bem assim, a Terra é azul, né? Como a gente ficou conhecendo, mas ele diz que ele conseguia ver as nuvens, né? E ele via as nuvens e é muito bonito, então ele demonstra muito encantamento ao longo de todo o voo. E uma das coisas ele fala em algum momento já, uns 57 minutos de voo, ele começa a narrar um pouco do que ele via no horizonte. Então ele diz: "Ah, eu estou conseguindo ver o horizonte da Terra, é um halo azul, né, e eu vejo muitas nuvens aqui, eu consigo agora, entre as nuvens, distinguir as diferentes superfícies do mar, da terra e do gelo e tal". Então foi muito bonita essa narrativa que ele fez, e ele teve essa concepção de depois dizer que tudo aquilo que ele observou realmente inspirou essa noção de que a gente precisava cuidar dessa natureza tão linda, desse planeta tão bonito que a gente mora, né? E isso tem tudo a ver com o surgimento do Dia da Terra, né? Dessa comemoração mundial que nasceu aí nos anos 70. Ano passado a gente já fez um vídeo aqui especialmente sobre isso, e eu contei toda a história desse movimento do Dia da Terra, que é no dia 22 de abril, né? E mostrei também para vocês algumas das minhas imagens favoritas vistas do planeta, vista do espaço, né? E eu contei para vocês que todo esse programa espacial, né, tudo que aconteceu na década de 60 e que trouxe para a gente as primeiras imagens do planeta visto de fora, né, fez com que a gente começasse a ter essa percepção de quão frágil era o nosso planeta, de como a gente tinha que cuidar. A gente já estava ali encarando mudanças do planeta, mudanças do clima, tudo, né? Bom, um mês depois da aventura de Gagarin, mais ou menos, o presidente John Kennedy, presidente americano na época, ele fez um discurso histórico falando que seria implementado a partir dali um programa espacial, de exploração espacial muito ambicioso nos Estados Unidos, e que também seriam destinadas verbas para a criação de satélites de telecomunicação e monitoramento meteorológico e ambiental. Bom, então ali ele colocou as pedras iniciais ali para a criação, né, e desenvolvimento das duas grandes agências americanas, uma do espaço, que é a NASA, e a outra de oceanos e atmosfera, que é a NOAA, né? E essas duas agências, então, elas se desenvolveram. O programa espacial, vocês conhecem, né, da NASA, todos os satélites e os astronautas que foram. Foi estabelecida depois de forma internacional, com parcerias de outros países, a Estação Espacial Internacional, que fica ali numa órbita de 400 quilômetros, né, mais ou menos. E a gente teve o programa do ônibus espacial, que também levava e trazia astronautas dessa estação espacial aí em 400 quilômetros de altura. E a gente sabe que essa estrutura toda, ela dá várias voltas em torno da Terra em um dia, né, porque ela está nessa órbita em 400 quilômetros de altura.
E antes da gente começar a ter a tecnologia espacial, a gente não tinha condições de prever, por exemplo, eventos de furacões, né? Em 1900 teve um gigantesco aí que matou 8.000 pessoas nos Estados Unidos, né? Mais até, e destruiu muito, e foi um evento sem nenhum alerta, embora a gente já tivesse alguns radares meteorológicos em terra, né? Mas o fato da gente não conseguir ver os sistemas a partir do espaço impossibilitava a gente a conseguir manejar esse impacto, né, e conseguir mitigar essas consequências, tentar deslocar as pessoas e avisar com antecedência, né? Hoje em dia a gente consegue observar os sistemas nascendo, né, dos furacões lá na costa da África, atravessando o Atlântico, e a gente consegue fazer os modelos a partir de estudos das diferentes condições atmosféricas, a gente consegue entender para onde aquele sistema vai facilmente seguir, né? Mais provavelmente seguir, então a gente consegue fazer os cenários de projeções do deslocamento de furacão, por exemplo. Essa é apenas uma das grandes vantagens da gente observar o nosso planeta a partir do espaço e ter essa visão assim tão global dos sistemas meteorológicos, né? Também é interessante ter esse tipo de dado para que a gente consiga acompanhar tempestades de areia, por exemplo, né? Isso tem tudo a ver ali com o impacto dos oceanos. A gente consegue observar os outros movimentos atmosféricos que vêm dos polos, né? E consegue prever melhor o tempo, né? E o clima do planeta como um todo. Bom, e ano passado, no vídeo do Dia da Terra, né, que a gente fez aqui, eu contei para vocês que a primeira imagem do planeta ela aconteceu em 1946, né, a partir de uma câmera mesmo fotográfica que registrou imagens em cento e poucos quilômetros de altura, e depois esse filme caiu e eles revelaram o filme para conseguir ter as primeiras imagens do planeta vistos do espaço. E realmente aquilo inspirou muito uma geração que realmente começou a ter maior conscientização ambiental, e foi muito legal. Uma coisa que eu disse naquele vídeo e que estava errada, é que eu falei que a primeira imagem da Terra e da Lua foi feita pela missão Voyager, e que é, na verdade, uma informação errada que a gente propaga, né, por aí. Porque, na verdade, a primeira imagem da Terra e da Lua foi feita por um satélite meteorológico, um satélite da NOAA. Então, hoje eu vim aqui apresentar para vocês um pouquinho da história desses satélites que foram lançados mesmo para monitoramento da Terra, né? E acabaram trazendo para a gente várias vantagens e desenvolvendo várias tecnologias bacanas. E hoje a gente utiliza, inclusive, também para fazer estudo do clima espacial do planeta. Porém, para que a gente observe de fato os sistemas dinâmicos meteorológicos na Terra, é interessante que o satélite seja geoestacionário, ou seja, que ele esteja fixo em relação a um ponto da superfície da Terra. Por quê? Porque se o satélite consegue observar de forma parada, e, né, enquanto a Terra gira, o satélite gira juntinho ali, ele consegue, fazendo isso, mais facilmente identificar as estruturas meteorológicas que se movimentam. Então, o satélite, não tendo que fazer várias órbitas ao longo do dia, e se ele estiver um pouco mais alto, ele vai conseguir ter uma visão mais ampla do planeta, entender melhor esses sistemas globais que são acoplados, né, que tem tudo a ver, às vezes, interhemisféricos. Então, é de interesse, e sempre foi de interesse da civilização tecnológica humana que a gente vive, que a gente tenha observações a partir dessa órbita especial. E por que essa órbita, às vezes, é chamada órbita de Clarke? Porque lá atrás, em 1945, Arthur C. Clarke escreveu lá uma nota numa revista falando que a gente devia se concentrar em explorar uma órbita chamada geossíncrona, né, que é uma órbita que fica em 36 mil quilômetros da Terra, né, da superfície da Terra, mais ou menos, e que ela tem um período orbital, né, se você coloca um objeto nessa órbita, ela vai fazer uma órbita completa no mesmo tempo que o dia sideral, que o planeta dá uma volta completa. Ou seja, você lançar um objeto nessa órbita, esse objeto ele vai naturalmente fazer e descrever essa órbita, que é uma órbita circular, que fica em torno do equador geográfico da Terra, né? Então, ele vai fazer essa órbita completa em exatamente 23 horas e 56 minutos, que é um dia sideral, né? Que é um tempo exato em que a Terra dá uma volta em torno de si. Bom, e por que Arthur C. Clarke disse para a gente que a gente tinha que explorar essa órbita? Porque ele já conseguia prever que se a gente tivesse ali
3 satélites nessa órbita, espaçados ali de 120 graus, né, a gente conseguiria mandar para a Terra uma cobertura completa de, por exemplo, telecomunicação, né. Então, ele previu que a gente conseguiria utilizar essa órbita aí para que a gente fizesse uma cobertura de dados em todo o planeta, né. Então, se a gente tivesse 3 satélites já seria suficiente. E é óbvio que demorou algumas décadas, né, para que a gente tivesse a tecnologia para de fato explorar essa órbita, mas para utilização meteorológica, essa exploração dessa órbita começou a ser feita pela NASA inicialmente e depois em colaboração com a NOAA, através de um satélite chamado ATS-1, que foi lançado em 1966, né, e que trouxe para a gente a primeira, na verdade, imagem do planeta inteiro, né, feito através desse satélite que estava nessa órbita geoestacionária, né, então nessa órbita de Clark aí, em 36 mil quilômetros de altura, e também foi a primeira vez que a gente conseguiu ver numa mesma imagem o planeta Terra e a Lua. Então, aquilo que eu disse para vocês no vídeo do ano passado, que a primeira imagem da Terra e da Lua foi feita pela Voyager 1, não é verdade, porque esse satélite foi lançado em 66. Então, e a Voyager só saiu em 77, né? Então, embora aquela imagem de fato seja muito bonita e ela tenha essa questão de colocar assim meio que a Terra e a Lua no mesmo plano, né? A gente tinha visto já antes, com a Terra no primeiro plano e a Lua lá atrás, a gente já tinha visto esses dois astros aí na mesma foto antes disso. Mas então o que eu queria contar para vocês aqui nessa noite é que desde 1975 a gente tem uma missão operacional, então, nessa órbita geossíncrona, né, com satélites que vêm sendo criados, desenvolvidos e lançados pela NASA, mas eles têm sido controlados, né, e toda a parte de processamento de dados feita e de distribuição feita pela NOAA. Então é uma parceria muito bacana entre essas duas agências, né, que acontece então de forma contínua desde 1975 e até então a gente já lançou 18 satélites para essa órbita, né, e esses satélites têm tempo de vida específico, né? Um desses satélites chegou a não operar, mas foi o único que falhou, né? Não chegou a ficar em órbita, mas todos os outros 17 subiram, tiveram seu tempo de vida e depois saíram, né? E foram para o famoso cemitério dos satélites, que fica um pouco acima, 300 quilômetros acima dessa órbita aí, e que dali a gente não tem mais, quando os satélites são desativados, são mandados para lá, né? Alguns desses. Bom, esses satélites, então, eles vêm sendo lançados, né, desde 75, com o objetivo de observar o planeta Terra, fazer essa ajuda de controle dos sistemas meteorológicos grandes, por exemplo, os furacões, por exemplo, as tempestades de areia, né? Os satélites GOES que foram mais recentemente lançados, eles também incluem um sistema de rastreio de tempestade elétrica. Então, tem várias coisas muito legais, muita ciência que dá para se fazer com esses dados, embora seja um satélite operacional, né? E o objetivo é que os dados desse satélite alimentem tanto os centros de monitoramento de furacões, né, quanto o Centro Meteorológico Mundial, quanto também os modelos meteorológicos, né, e de evolução desses sistemas, mas a gente consegue fazer muita pesquisa também atmosférica e espacial com dados desses satélites, né? Desde o primeiro ali, já incluía, por exemplo, magnetômetros, né, que são instrumentos para a gente medir o campo magnético da Terra naquela posição, e com isso a gente consegue entender quando que a gente vai ter uma tempestade geomagnética, por exemplo, né? As primeiras evidências ali da chegada de uma estrutura solar que comprime o campo magnético da Terra na parte frontal, ali na parte diurna, a gente consegue medir essas variações utilizando dados que vêm desses satélites aí, né? Bom, e desde 1975, esse satélite ele foi sendo aprimorado, claro, né? Foi recebendo novos instrumentos, né? Então, essa última, mais recente, ela começou em 2016, né? Com o satélite de letra R já, então vem desde a letra A até a letra R. Uma vez lançado e entrado em órbita, o satélite deixa de ter a letra e passa a ter um número, então o R virou o 16, né? E ele fica, o R e o S, né, que foram os últimos lançados, eles foram lançados, estão nessa órbita aí,
mas um fica a leste dos Estados Unidos e o outro a oeste. Eles conseguem ver os oceanos, tanto Pacífico quanto Atlântico, e tanto norte quanto sul do planeta, porque lembra que esses satélites estão em órbita sobre o Equador geográfico. Então, na verdade, eles também cobrem a América inteira, né? Cobrem o Brasil bastante também. Então, essa nova geração do GOES, que inclui o R e o S, né, que foram lançados, vai incluir também o T e o U. Então, esses 4 satélites são a última geração do satélite GOES, que vai operar até ali, provavelmente até metade da década de 30, né, de 2030, mas possivelmente muito mais, porque esses satélites eles têm uma previsão de vida muito curta, mas depois acabam vivendo muito mais tempo do que a gente espera, né? E o próximo lançamento está previsto para dezembro deste ano, que vai ser o GOES-T, né? E esse satélite, então, como eu disse, ele é sempre construído e projetado pela NASA, mas na verdade a NASA pode subcontratar outras empresas para desenvolver os instrumentos, e, por exemplo, a Lockheed Martin, né? Então, tem outras empresas construindo e testando. Então, esse T que vai ser lançado em dezembro, ele já está todo meio que pronto ali, já está tendo todos os OKs, então parece que realmente a gente vai ter um lançamento bacana aí em dezembro de 2021. Vai ser legal. Bom, e eles são super importantes para que a gente consiga entender melhor os sistemas meteorológicos, né? Entender e se proteger de eventos extremos, que a gente sabe que estão aumentando, né? A ocorrência de eventos extremos. Então, nesse Dia da Terra, esse mês aqui, é legal a gente conhecer um pouco dessa missão, que ajuda tanto a gente a salvar vidas, né? E ajuda a gente a entender melhor as mudanças no nosso planeta, que a gente mesmo está causando, né? Bom, e como previu Arthur C. Clarke, a gente realmente tem explorado bastante essa órbita geossíncrona, e a gente hoje tem mais de 500 satélites nessa órbita, né? Para lançar um satélite nessa órbita, você tem que ter uma autorização, que é um tratado espacial, porque cada lugarzinho da órbita é muito precioso. Também você não pode colocar satélites muito próximos uns dos outros para não criar interferência entre eles, óbvio, né? Mas a gente tem espaços reservados tanto para satélites meteorológicos, quanto para telecomunicações, quanto para defesa. Então, de fato, o Arthur C. Clarke ele foi, de novo, né, um gênio para conseguir entender para onde a tecnologia estava andando, né? Então, muito legal a gente ler e pensar um pouco nessa visão dele de escritor de ficção científica, mas também muito antenado no que estava rolando aí na tecnologia e na ciência, né? Então, eu deixo aqui para vocês os links todos dessas missões, para vocês lerem um pouco sobre a história dessa agência NOAA, né, que nem é tanto falada muito aqui, mas é uma super importante. Também deixo aqui uma galeria de imagens vindas dos satélites da NOAA, que são muito bonitas também, muito bacanas, lembrando que é um foco observação da Terra, mas a NOAA e a NASA têm parcerias não só no GOES, mas também na Discovery, que é aquela missão que fica no ponto lagrangiano, né, observando de novo a Terra, para fazer esse monitoramento do planeta, mas também observando o Sol e vendo o que está rolando ali no geoespaço. Então, é uma agência que eu gosto muito, a missão GOES é uma missão muito importante para a gente da física solar, porque a gente utiliza dados que eles observam do Sol em raio-x, eles também observam o fluxo de partículas, né, em diferentes energias, então eles são fundamentais para a gente conseguir ver as emissões das explosões solares e o que está rolando ali ao longo do ciclo do Sol. E eu utilizo essa missão desde que eu comecei a estudar o Sol, porque realmente é a principal fonte dos nossos dados de raio-x que vem lá do satélite, né? Que está acima aí da nossa atmosfera e não filtra. Então, eu deixo aqui com vocês todas essas bancos de dados de imagens lindas do nosso planeta feitas por essas missões, para que vocês reflitam, como sempre, sobre as nossas ações, né? O que a gente está causando no nosso planetinha azul. E lembrem que mês de abril é o mês do planeta, né? O mês da Terra, né? A gente vai ter a celebração do Dia da Terra. E espero que vocês utilizem isso, então, para divulgar esse vídeo, né? Para pensar um pouco a respeito disso e lembrar quão lindo é o nosso espaço e quanto o espaço inspira a gente a ser melhor enquanto um ser humano aqui nessa nossa nave espacial que a gente compartilha. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, não esquece de deixar o like e compartilha com seus amigos, tá bom? Um beijo, tchau!